Deixa eu ver se vai estar aparecendo ao vivo aqui para mim. Ok. Vai no meu Facebook, vê se está ao vivo lá. Hum, deixa eu ver. Só um minuto. Atualizar. Estamos ao vivo. Ok. Estamos ao vivo, tá? Ok, Guilherme. Ô, Flávio, como tá aí em Prudente? Tá tudo em ordem? O Tá pessoal tudo tá. bem, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa Tá noite, tudo bem. obrigado. Um pouco não, muito calor, né? Tem feito Muito um calor. calor assim absurdo, né? Na nossa região toda aí. E como é que você tem Aí. feito para divulgar nessa pandemia? Tudo online, né? É, tudo online. E eu até coloquei um traje mais formal em respeito à tua pessoa hoje, porque tá difícil usar terno e gravata, né? Manter a linha na advocacia, a Imagino formalidade, né? para todos nós, é uma brincadeira. Parece que o É, calor vem tudo uma vez, né? é verdade. Mas a gente vai superar tudo isso, né? Nós somos muito assim resilientes, né? Somos resilientes e temos essa capacidade de superar essas dificuldades aí, né? Dificuldades climáticas, dificuldades que a vida às vezes impõe, né? E nós vamos crescendo como pessoas. Como que você tem feito para pensar a vida de uma maneira mais positiva nessa pandemia? Você tem lido, você tem praticado atividade física? Como é que você está? Ah, sim, eu tenho tentado. Primeiro, eu faço muito, assim, eu me policio muito para dar exemplo, né? Então, manter o uso da máscara, que é muito difícil com o calor, manter o distanciamento, né? Evitar assim ficar aglomerando, evitar realmente seguir o que as autoridades sanitárias estão impondo, né? Que eu entendo que eles também estão fazendo, as autoridades, os médicos, as pessoas envolvidas estão fazendo assim um trabalho muito sério, né? Porque perceberam que a coisa é muito séria, né? Dessa vez, todas as vezes, né, que houveram algum problema sanitário foram sérios, mas essa vez está sendo muito mais sério, né? Bom, nessa introdução, para o pessoal ir entrando, agora a gente pode começar a falar. Quem é o Flávio? Eu tive a honra de conhecer o Flávio em Presidente Prudente por conta da minha irmã e a gente ficou amigo e para a vida toda, né? Essa amizade que nasceu no show Demônios da Garoa, né? Eu tenho Com uma honra, certeza, Gui. eu tenho uma honra muito grande de conhecer o Flávio. Ô Flávio, explica aí quem é você, pro pessoal. Eu não consegui ouvir, fala um pouquinho mais alto. Explica aí quem que é você, o teu currículo, como que. Então, eu nasci numa família de advogados, né? A minha família tem uma tradição dentro da advocacia. Eu tenho o meu tio, começou com o meu tio, né? Irmão do meu pai, mais velho, fez direito em Bauru e veio para Prudente de Bernardes, né? Nascido em Bernardes, veio para Prudente. E então, desse tio, desdobrou meu pai, que também fez direito na Toledo de Prudente, e os meus primos, meus dois primos, filho desse tio mais velho, que foram advogados, foram juízes em comarcas de primeira entrância e hoje são desembargadores, né? Um em Cuiabá e o outro em Campo Grande. E são pessoas assim ilibadas, pessoas muito destacadas na sociedade forense, né? E meu pai também fez direito, né? Foi fiscal de renda, passou no concurso de fiscal de renda, um louvor, inclusive, né? Foi um fiscal esmerado, teve uma carreira maravilhosa. E hoje, nos dias atuais, eu, né? O irmão, o Fábio Stabile, Gente muito boa, e gente muito boa. minha filha também está fazendo direito, então
nós seguimos aí a carreira jurídica, né? Você se formou aonde, Flávio? Eu me formei na UnoOeste, né? No longínquo já, ano de 92, Olha 92, só, 93. Você estava nascendo. nem nascido eu Não, era, hein? que você estava nascendo? 2 anos depois, 2 anos depois. 94, né? Muito bem. Então, mas não mudou muita coisa, né? Não mudou muita coisa. É estudar, 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 se dedicar, reciclar. E o mais importante que eu vejo hoje, Guilherme, é poder ajudar, né? Poder, a pessoa que chega no escritório, um olhar, às vezes até, o olho até arregalado, de tanta angústia, paura, né? E você Claro. conseguir, então, diminuir essa angústia e prestar um bom trabalho e a pessoa ficar satisfeita, né? Você advoga há quantos anos já, Flávio? Eu advogo há 15 anos, que eu quando me formei, eu fui estudar, eu queria concurso, né? E aí depois, meu pai aposentou e nós resolvemos, então, montar escritório. Eu fui para Curitiba também, antes disso, fiz um estágio lá em Curitiba, na Volvo do Brasil, lá na cidade de São José dos Pinhais, né? Fiz um trabalho lá que me foi muito valioso. Depois voltei para Prudente e meu pai estava aposentado e estava trabalhando num escritório de contabilidade. E eu um dia cheguei no escritório de contabilidade e percebi que ele estava numa salinha muito acanhada, um lugarzinho muito ruim. E aí daquilo me veio a ideia, né, de propor para ele de montar escritório, né? E assim foi feito. Nós fomos muito exitosos no escritório, né? Ele sempre trabalhando no administrativo, né? Sempre gostou muito do administrativo, fiscal, tributário, Seu mas com Pedro, ênfase em ICMS, né? seu E Pedro assim foi. Stabile. Oi, Seu Pedro Stabile. Dr. Pedro Stabile, exatamente. Ele conhecia muito do administrativo fiscal, né? Então ele era muito procurado pelas empresas que eram autuadas, era muito procurado por todos, né? Ele aposentou assim com uma fama muito boa, né? De soluções administrativas, né? E a gente ficava no jurídico, né? Então o escritório era era bem, assim, tinha uma notoriedade, né? Então a gente, hoje, 15 anos depois, a gente tem essa responsabilidade, né, de levar o nosso nome, né, em frente. Por isso que eu me dedico, eu procuro ser correto, né, para que o nome dele também, a memória dele seja sempre exaltada, né. Você falou de fiscal, então vamos entrar no assunto de hoje, né? Fiscal lembra dinheiro, que lembra financiamento bancário, né? Que você lidar com isso Exatamente. muito bem. O que seria o financiamento bancário, Flávio? Então, Guilherme, o financiamento bancário, é um contrato, né? É um trato entre as partes e ele é um contrato chamado sinalagmático, né? Porque ele impõe condições, né? Como um contrato de compra e venda. Quando você faz um contrato com o banco, o banco impõe algumas condições, né? Ele vai pôr o dinheiro na sua conta, só que em contrapartida você vai estar obrigado, vamos dizer assim, aos pagamentos daquelas parcelas, com uma certa adimplência, né? Então ele é tido como um contrato sinalagmático, que o banco entrega o dinheiro, mas ele quer então uma contrapartida que seja pago então aquelas parcelas que são impostas ali, não só as parcelas, mas as condições também, né? E daí desdobra algumas coisas que hoje a gente já combate, né? Começam os problemas, porque hoje o banco, hoje não, sempre, os bancos embutiram várias situações que hoje já não tem razão, né, de ser. Então, são taxas, são emolumentos, são diversas situações que tem dentro do contrato que devem ser
até à luz do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 47, né, do Código do Consumidor, ele impõe, então, que seja revisto e que o consumidor, então, pode se valer do judiciário, se valer de um advogado de sua confiança, né, um advogado especialista, para rever tudo isso. Bom, o que o Flávio fala quando é sinalagmático, ele quer dizer o seguinte: vou tentar traduzir aqui para o popular, depois a gente volta para o jurídico, pode ser? Claro. Então, o sinalagmático, você fez um contrato, você assinou um contrato, e esse contrato tem duas partes. Ou seja, sinalagmático é aquele que tem duas partes e tem obrigações e vantagens para os dois lados. Confere? Isso. E aí, o que ele está querendo dizer é que o banco, geralmente tem uma parte do contrato, que é o banco, é muito superior à outra, que é o consumidor. E aí vem o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, para tentar igualar a relação entre banco e cliente. Isso. E o advogado Exatamente. pode fazer o quê para tentar ajudar o consumidor nessas horas? Ele tem que se valer exatamente de alguns mecanismos, né? Por exemplo, nós temos o 51, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. Quer dizer, que impossibilitem ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, subtrai ao consumidor o reembolso, né? Transfira a responsabilidade a terceiros. Então, esse artigo 51, ele diz respeito a isso, a defesa do consumidor em cima, sob o aspecto de algumas cláusulas no contrato que não estejam de acordo, né? Então, porque o banco é um fornecedor, né? O banco é um fornecedor de dinheiro. Então, ele tem que estar, ele tem que se valer, ou tem que estar de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, hoje, isso é muito importante, porque hoje o tomador, ele, assim como qualquer outro tipo, por exemplo, comércio eletrônico, né, as relações de comércio dentro do comércio eletrônico, né? Então, hoje, o consumidor, ele está atento, ele está muito atento. Então, os bancos já perceberam isso, e muita coisa que antes era feita, hoje era imposto, né, obrigado ao consumidor, hoje já está bem minimizado, né? Além do que, as cidades maiores têm os escritórios, né, dos PROCONs, né, as representatividades dos PROCONs, os advogados especialistas, e as lojas, você pode perceber que tem à disposição do consumidor o código físico, Exato. né, para que o consumidor consulte ali em loco, né, que ele possa consultar, né. O Ministério Público também, é um órgão extremamente valioso assim, nessas horas. ele é muito ativo, né? O 52 também do Código de Defesa, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, né, informá-lo prévia e adequadamente sobre preço do produto, né, o montante do juro, quer dizer, então isso tem que estar especificado, né? O 52 é claro, o banco tem que especificar, e nem sempre ele age dessa forma, né, Guilherme? A gente sabe que, principalmente os bancos que, entre aspas, se acham deuses, né? Então, você está precisando, né? Eu tenho na minha rotina do meu escritório várias situações, inclusive o rural hoje, que está muito em evidência, né? Os contratos rurais, que são os contratos de custeio agrícola, custeio pecuário, né? Hoje está muito em evidência o boi, então o cara descarta um lote de boi acabado, e aí ele vai comprar o outro lote, às vezes ele não tem
o dinheiro suficiente para comprar outro lote, ele tem uma parte, ele vai no banco, entendeu? Tirar o dinheiro para poder comprar outro lote para repor aquele. Então, isso tudo, a gente tem vários contratos com problemas, que a gente faz revisão de contrato, né? Através dos parceiros que fazem os cálculos e assim sucessivamente. Então, é um contrato longo, aliás, é um processo longo, mas que a gente consegue, então, combater. A nossa missão é equalizar, equilibrar o contrato entre o tomador e a concessão, né? Que é o banco. Exato. Então, eu vou começar com um panorama da relação de consumo, e aí a gente vai chegar até a relação com o banco. Pode ser? Ok. Então, para ter uma relação de consumo, é necessário ter o consumidor, o prestador de serviço, que é o fornecedor, e o produto. Quem que é o consumidor? É a pessoa física que compra. Ele compra o quê? O produto ou o serviço. De quem? Da pessoa jurídica, que é o banco. Então, banco, pessoa física e produto formam uma relação de consumo. Certo. Tudo que é abusivo deve ser revisado. O que é revisão? É tentar fazer de novo, da melhor maneira possível, né? Vamos dar um exemplo aí, Flávio, prático, do que tem sido abusivo na tua carreira jurídica. Cláusula abusiva. São vários, né, Guilherme? São várias situações. Hoje, um juro que extrapola são os juros realmente de financiamento de imóveis, né, que a gente também tem combatido bastante, trabalhado muito na defesa de evitar que o proprietário perca aquele imóvel em razão dos juros e tudo mais, né? Então, hoje a gente já tem combatido, por exemplo, quem pagou metade do financiamento do contrato, né? A gente já entra revisionando essa parte paga, né? Para poder, então, abater nas parcelas vincendas, aquelas parcelas que ainda virão, né? Então, todo contrato bancário hoje, seja começando pelo mais grave, que é o carro, financiamento de carro, caminhão, implemento agrícola, implemento rodoviário, né? Embarcações, né? Todo quanto é tipo de veículo, né? Depois, passando para os bens de consumo, né? Bens de consumo, bens que guarnecem empresas, guarnecem escritórios, máquinas, equipamentos, chegando até no imobiliário, que realmente um absurdo, né? Então, um termo que eu sempre uso, né, que as pessoas têm que estar atentas e saber, porque o cerne da coisa, por onde corre o líquido central, é o estudo. É você saber, hoje nós temos o Google, temos várias ferramentas de estudo que a gente pode se alimentar dessa informação, né? Mas hoje uma palavra, uma situação que eu uso muito, Guilherme, é a usura, né? A usura, a etimologia dela, né, quer dizer, da onde ela vem, essa palavra, ela provém de duas palavras latinas, né? Que é usus, né? E rei, que é o sentido de cobrança pelo uso de uma coisa, né? Então, partindo de um conceito mais moderno, a usura, em síntese, ela é entendida como uma cobrança de remuneração abusiva pelo uso do capital, né? Ou seja, quando da cobrança de um empréstimo pecuniário, ou seja, um empréstimo que envolva dinheiro, né? Dinheiro. Então, são cobrados juros excessivos, altos, sob o ponto de vista do devedor. É uma prática que é muito repudiada no meio bancário, no meio do direito bancário, é uma prática muito repudiada socialmente, inclusive, né? Sendo até levada ao extremo de ser considerada uma conduta criminosa por diversos ordenamentos jurídicos, né? Quando você percebe que é abusivo, tem número ideal para classificar isso? Desculpa, Guilherme, eu não consegui entender, ficou baixo. Só um minuto.
eu estava dizendo, tá me ouvindo melhor? Melhorou. Qual é o número? Existe um número, uma porcentagem que dá para conceituar como abusiva ou depende do caso? Tem um número ideal de 50%, 30%, 20%? Depende do caso, mas isso depende muito do cálculo, né? Do perito contábil, porque a perícia, quando o cliente é beneficiário da justiça gratuita e que ele não consegue, ele não tem meios para pagar, a gente ingressa com a ação de revisão e requer ao juízo que seja nomeado um perito contábil durante o trâmite dos autos, né? Então, isso é feito o requerimento durante o trâmite. Quando não, se o cliente tem condições, a gente faz unilateralmente, da nossa parte, a gente faz o cálculo e ingressa já com a ação acoplada ao cálculo, entendeu? Então, são duas situações diferentes, né? No caso do juiz nomear, é melhor, né? Porque aí tem o aval do juiz. O perito foi nomeado pelo próprio juiz, então tem mais credibilidade, né? Não que o nosso não tenha, mas o banco ele vai impugnar com mais facilidade aquele que nós fizemos, ao invés daquele que o juiz, então, que foi trazido aos autos por um perito nomeado pelo juiz. A parcialidade, é claro que o banco vai impugnar a parcialidade do laudo se for feito por alguém que é da confiança da parte, né? Muitas vezes o banco ele é um dever de ofício, né, dos escritórios ou dos departamentos jurídicos dos bancos, é um dever de ofício do cargo impugnar, né, ou até mesmo também na fase própria, né, embargar os cálculos ou impugnar os cálculos e tudo mais. Então, é um dever, principalmente banco público, né, é um dever de ofício, ele tem que recorrer. Depois entra-se num acordo, muitas vezes o banco propõe, principalmente quando a gente ingressa com uma ação que requerendo devolução de dinheiro pago a maior, que o banco entende, o banco reconhece, né, que foi pago a maior, muitas vezes ele reconhece no administrativo, né, e faz da mesma forma que ele está reconhecendo no administrativo, ele está impugnando e não aceitando os cálculos lá no processo. Somente para o juiz perceber isso, né? Depois é feito um acordo. Porque ele sabe que realmente é indevido, né? Os jurídicos hoje são muito, assim, muito rápidos, né? No entendimento e para buscar uma solução. E porque o banco ele não pode sofrer penhora. Quer dizer, ele pode sofrer penhora, mas é uma coisa atípica, né? Ele sabe que vai penhorar e fica muito mais complicado. Então, eles vão e a gente começa uma linha de acordo e aí junta o acordo no processo e dá fim àquela causa. Gente, nós estamos vendo aqui uma coisa que é totalmente avessa ao nosso dia a dia, totalmente contrário, porque o que a gente vê é o banco tomando, entre aspas, o bem de alguém. A gente pode tomar bem do banco, né? Olha só, ninguém vê isso, quase ninguém vê. Alguém tomando bem de um banco. Banco é uma instituição financeira como qualquer outra, banco é um fornecedor como qualquer outro. Não pode errar. Não pode errar. Exatamente. E a jurisprudência, vamos lá então, eu vou fazer uma piramidezinha para o pessoal entender. Pessoal, para quem faz faculdade de Direito ou para quem tem contato, funciona assim. Existe a lei, que é uma norma geral, que nesse caso se aplica o CDC. Existe a doutrina, que é a opinião de quem escreve sobre isso. E existe, pessoal, os julgamentos de pessoas que estão acima do juiz de primeiro grau, que é a jurisprudência. Muitos juízes de primeiro grau se baseiam no juiz de segundo grau, que é a jurisprudência. A jurisprudência, Flávio, tem um número ideal de juros abusivos para conceituar juros abusivos? O que é a jurisprudência?
Vem dizendo. Assim, existem inúmeras, né? Poderia citar várias, mas existem inúmeras jurisprudências nesse sentido. Agora, existem problemas também, porque a maioria dos juízes, as correntes, né, são contrárias. Então, toda comarca que você litigar, vão ter aqueles juízes que são banqueiros e juízes que são a favor do tomador, né? Então, os julgamentos, as decisões, né, principalmente na revisional, né, é complicado. Mas a gente não desiste, a gente tá trabalhando para que seja montado uma corrente mais favorável ao consumidor. A verdade, Guilherme, é que a realidade mudou, né? Muita coisa mudou. E a gente tem que estar atento a tudo isso, para levar o melhor para o consumidor, que se vê muitas vezes acuado, como eu já disse, né? Muitas vezes ele se encontra numa situação difícil, né? No qual o oficial de justiça já chegou e já está com mandado de penhora ou de avaliação de um bem, que, por exemplo, tem no escritório vários casos, né, de trator, equipamentos agrícolas que ele usa no dia a dia, e o oficial já está com mandado, correndo com mandado de penhora e avaliação daquele bem. Então, ele fica realmente apavorado nesse momento que você tem que levar a segurança, né, e tentar solucionar com o banco de uma forma que seja bom para ambas as partes. Paralelamente a isso, sempre atenção aos prazos, né? Atenção aos prazos para não deixar a parte jurídica de lado. Não é porque você está numa negociação com o banco que você vai deixar o processo de lado. Então, você tem que, com a mão, negociar, bem negociado, olha, o que ele tem tal para pagar é isso, e do outro lado, você manipular o processo, né? Ou seja, foi citado, juntou mandado no processo, está correndo prazo de 3 dias para pagar ou 15 dias para embargar, certo? Passou o prazo de 3 dias, começa automaticamente, como ele não vai pagar, começa automaticamente o prazo de 15 para embargar. Então, é nos embargos que você vai ter voz para argumentar contra o banco, tudo aquilo que você entende através de laudo e o cálculo que você já fez, que é indevido. Entendeu? Eu preciso fazer uma adendo. Pode terminar, desculpa, pode terminar. Então, é assim que a coisa tem que funcionar. Agora, nem sempre. Muitas vezes o tomador ou aquele detentor daquela dívida, ele apavora, muitas vezes com a família, né? Tem vários casos que a família também, às vezes, se apavora, e ao invés de sentar e resolver o problema, vai e faz um acordo feito às pressas, para evitar. Foi citado, ele corre no banco para fazer um acordo às pressas. Aí, esse acordo vai ser o valor cheio, com aquele juro, com aquela multa, todas aquelas taxas, um valor cheio parcelado. Quer dizer, o pior negócio que existe, né? Pior negócio que existe. Então, é muito melhor você embargar, o banco percebeu que você embargou, ele vai diminuir aquela fome. Então, embargou, começa a discussão paralela, mas enquanto isso o processo está aguardando a decisão que você vai tomar com o banco. Então, eu oriento sempre a procurar um advogado de confiança e tomar as providências no processo, né, e não apavorar, né? Muitas vezes a pessoa, eu até entendo, a gente estuda essa parte emocional, psicológica do devedor também, né? Muitas vezes ele se sente acuado. Normal, nós somos humanos. Ele se sente acuado. Então, a gente faz esse trabalho de orientar também, né? De receber o cliente, recepcionar o cliente naquele momento difícil. Às vezes vai com a esposa, um filho, conversa, né? Muitas vezes ele colocou a sogra como fiadora do contrato. Então, a sogra, que já é de idade, ela vai ser citada como parte no processo, né, no polo passivo,
Às vezes está o genro e a sogra. Então, a sogra, já com 70 e tantos anos, vai ser citada para que, se o genro não pagar, né, ela então, vai ser chamada no processo para pagar aquilo. Aí ela tem que entrar com um procedimento que chama benefício de ordem, né? O benefício de ordem é ela mostrar para o juiz, no prazo legal, através de um advogado, que ela não é a devedora, e sim é o genro. Ela é uma avalista, tudo bem. Só que o banco tem que executar todos os meios de cobrança, primeiro com o genro, depois com a sogra, entendeu? Então, esse é o benefício de ordem. Então, são vários mecanismos que a gente vai orientando, e a coisa vai acalmando, Guilherme. Isso aí já é provado, sabe? A coisa vai diminuindo, a coisa vai acalmando. Não que ele não vai pagar, ele vai dar o calote no banco. Não, ao contrário. Eu sou ferrenho de defensor de defensor que a pessoa pague o banco. Eu mesmo digo isso. Vai pagar. Tomou o dinheiro, usou o dinheiro, comprou um bem, vai pagar o banco. Só que vai pagar de uma forma correta, de uma forma honesta e equilibrada. Ó, o que o Flávio está falando, quando ele falou assim, ó, a sogra foi citada, ou alguém foi citado, eu vou dar um panorama geral de um processo. Eu quero entrar com uma ação de alguma coisa. Eu procuro o Flávio vai assinar para mim uma petição inicial. Começa o processo. Com a petição inicial, ele fala, olha, eu quero entrar com a ação contra o Fábio. Vamos dar exemplo do Fábio, que é seu irmão. Muito gente boa, por sinal, né? Eu quero entrar com uma ação contra o Fábio. O Fábio vai ser citado. A citação significa o quê? O réu, que é o polo passivo, está sendo notificado. Isso é citação. A partir da notificação do réu, começa o acordo. É isso? Isso, porque a citação, a gente aprende lá no segundo ano de direito, né? É o ato judicial que se dá publicidade, né? Ou se dá ciência do que está acontecendo no fórum. Hoje, isso é um procedimento particular, tá? Mas muitos advogados devem usar desse expediente. Eu tenho ferramentas que me adiantam isso. Então, o banco entrou com uma ação judicial, eu já estou sabendo, né? Principalmente com relação a financiamento de carro. Entrou, eu já estou sabendo, aviso o devedor ou aquele tomador, e aí vai ser tomadas as providências. Por que isso? Para evitar que ele seja pego de surpresa. Para que ele está saindo de manhã, a esposa vai levar o filho na escola, abriu o portão, o oficial está na porta, apreendeu o carro, você tem 5 dias de prazo para purgar a mora. Purgar a mora é efetivar o pagamento total do contrato. Não só as parcelas vencidas ou vincendas, mas sim a totalidade do contrato. Apreender o carro fica muito mais difícil. Então, entrou com a busca e apreensão, eu ligo para o meu cliente e falo, olha, consegue o dinheiro, né, porque você deve, e nós vamos fazer a purgação, que o prazo é curto, faça a purgação no processo, né, nos autos, junta-se a guia nos autos do que o banco está pedindo, integral, certo? Isso você entende, não se discute cobrança a mais, taxa de abertura de crédito, taxa disso, taxa daquilo, não se discute. Nessa fase, não. Nessa fase, não. Paga-se, tá? Então, por isso que você tem que trabalhar com antecedência, com informação, tem que trabalhar com coisa concreta, com informação concreta. O oficial chegou, apreendeu o carro é conduzido para um pátio, geralmente na cidade de origem, né? Aqui em Prudente, ele fica aguardando 5 dias. A cegonha vem de Campo Grande, pega o carro, leva para São Paulo. Pagou, o banco manda devolver. O juiz determina que o banco devolva o carro intacto, com tudo que tinha, tudo que, né, da forma como foi apreendido, o carro tem que ser devolvido, né? O carro é devolvido no endereço. Muitas vezes a cegonha não consegue entrar na cidade, então ela para num lugar específico,
né, à margem da rodovia, e o cliente, então, é chamado por telefone ou por zap a comparecer lá, e muitas vezes eu acompanho, já acompanhei várias vezes a devolução, para ver se está tudo certo, e a partir daí, com a devolução, com o carro de volta para o dono, aí você vai ingressar, logicamente, se for da vontade dele, aí sim, você vai ingressar com uma ação de revisional daquele contrato, para saber o que o banco cobrou a mais naquele financiamento de carro, que geralmente é eivado de taxa de juros, de correção, geralmente você paga aí, isso já é um estudo consolidado, você paga aí dois carros e meio, né, por contrato, só para você ter uma noção pequena, né, do que eu estou tentando explicar. Então, é dois carros a dois carros e meio cada contrato. Na faculdade a gente aprende que existem cláusulas, principalmente no direito romano, que eram leoninas, né? É tipo isso. A leonina. E no século XXI nós estamos falando de um carro que começa a valer dois carros e meio. Olha só que desigualdade, né? Então... E aí, qual que é o caminho? A revisional. Qual que é o requisito de uma revisional? O que a gente tem que ter para entrar com uma revisional? Então, primeiramente, a parte física, né? Que é o contrato quitado, né? Porque o que acontece? Quando você se torna inadimplente, o banco, ele tem, por ordem legal, ele tem que te notificar. Então, ele vai te notificar, certo? Olha, você está com 3, 4, a partir da terceira parcela, o banco já pode te notificar. Olha, o senhor está com 3 parcelas atrasadas, nós vamos dar um prazo para pagar essas parcelas e tal. Então, quando o banco ajuiza a busca e apreensão, ele já junta essa notificação assinada pelo financiado no processo, para provar para o juiz que o financiado quebrou uma das cláusulas, né? Quebrou uma das cláusulas do contrato, né? Que é sinalagmático, né? Que é sinalagmático em razão disso. O banco põe o dinheiro na mão do garagista ou da concessionária e o dono da concessionária te entrega o carro. Por outro lado, o financiado, lógico, tem que pagar tudo aquilo que o banco está pedindo, sem reclamar. Né? Por quê? Porque o banco fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Pagar sem reclamar, certo? Até nesse momento. Conseguiu quitar o contrato, aí você pode reclamar. Mas durante o pagamento, durante a evolução do contrato, a tua obrigação, dentro do sinalagmático, é pagar. Tem que certo? Quitar, então. Tem que quitar. Tem que quitar. Não tem jeito. Tem que quitar. Então, os requisitos que você perguntou são esses. O contrato, né? As parcelas pagas e a perícia, né? Geralmente a perícia, o cálculo aritmético que a gente faz para instruir a ação, né? Além disso, o nome do financiado já está no Serasa, né? O carro está com gravame, né? No documento do carro tem um gravame de restrição, né? Então são procedimentos que o banco, que o juiz tem que ir tomando. Ou seja, encaminhar um contraofício para o Detran para tirar o gravame do Renavan do carro, né? Para tirar o gravame do Renavan do carro, Serasa, baixa Serasa e cartório. Os bancos estão encaminhando o título, né? Ou seja, o contrato para o cartório, para protestar o nome do financiado. Ou seja, mais ônus, né? Mais ônus financeiro, mais obrigação financeira, porque para levantar isso você vai ter que gastar com o cancelamento daquele protesto, né? Além disso, tem todas as outras taxas, as outras questões e tudo mais. Detalhe, se você faz todo esse procedimento sozinho, você entra em contato com o banco, você paga, você faz tudo isso sozinho, funciona também, só que demora uma infinidade, porque o banco ele não tem interesse em resolver o teu lado, certo? Óbvio, então, o Serasa demora
a restrição no Detran demora para sair, restrição no cartório demora para sair, e assim sucessivamente, né? Eu tenho vários casos lá que a gente pugnou, né? Ou seja, a gente depositou em juízo o valor do contrato total e eu tive que intervir também para tirar o nome do cartório, tirar o nome do Serasa, porque já tinha passado 15 dias e a pessoa estava com o nome no Serasa, né? Estava com o nome no cartório protestado e também o gravame no Detran, no Renavan do carro, continuava. Ou seja, o banco não tem interesse nenhum. Então, eu requeiro isso em juízo para que seja feito imediatamente. Pagou hoje, amanhã o juiz já está impondo ao banco o levantamento das restrições. E vira e mexe, né, de vez em quando, não é sempre. Acontece do cliente, por exemplo, eu tenho um caso que ela pagou em 2018 e ela me procurou agora, cerca de 40 dias, dizendo, doutor, meu nome está no cartório até hoje, né? O banco não me dá a carta de liberação para que eu possa ir no cartório, pagar a despesa e levantar. Então, eu continuo sofrendo com restrição no meu nome por culpa do banco. Aí é outra ação de indenização por dano moral, né? Porque o banco não fez a lição de casa, ou seja, ele não levantou a restrição do nome do cliente, certo? Isso é uma falha grave também. E aí, o Flávio Stabile advoga nesse mundo bancário há quanto tempo? Então, foi até interessante, né? Eu há uns 4 anos atrás, até se lembra bem que eu fui candidato a vereador, né? Já que nós estamos na época de política de novo, eu fui candidato a vereador. Vai sair de novo? Não. Eu queria, na verdade, ter essa experiência, né? Porque eu acho que eu dou muito valor, né? Às experiências que a gente vive. Dou muito valor. E até é interessante, né? Nós temos já comentei com vocês, nós temos uma confraria de vinho, né? Amigos que gostam de tomar vinho. Então, a nossa meta lá, nosso lema, cada reunião que tem, a gente impõe não, a gente leva para o grupo que ali nós vamos tomar vinho e nós vamos falar só de coisas, não de pessoas. Nós vamos falar de experiência, né? Vamos falar de o que ele viu de diferente. Eu fui para Toscana ver o tenor cantar. Foi maravilhoso. Então, entendeu? Então, eu gosto muito disso, de experiências, né? E relatar as minhas experiências. Um dia, quando for velhinho, a gente vai ter essa carga aí de experiência, né? Então, para mim, especificamente, particularmente, foi uma experiência. Fui muito, muito combatido na época, até os amigos do meu pai, que ficaram sabendo, né? Pessoas de mais idade, ficaram muito, até assim, irritados, porque comentaram até um procedimento antigo, eu achei, né? O que teu pai ia achar disso, que você é candidato a vereador, você é metido com política. Na verdade, longe de mim, né? Mas eu quis ver como que era o comportamento daquela campanha, né? E obtive uma margem razoável de votos, até um amigo me deu assim que eu nunca mais esqueci. Ele me disse o seguinte: você tem que pensar no seguinte, naquela manhã de domingo, do dia da eleição de outubro de 2016, ou novembro, não me lembro, tantas pessoas, que foram até um número razoável, de 250, 200 e poucas pessoas, levantaram de manhã pensando em você, e foram lá e depositaram o teu nome na urna. Então, isso para mim foi muito importante, né? E muito forte também. Mas hoje, já vejo 4 anos depois, já vejo com outros olhos. E então foi nessa época. Eu estava até um pouco desanimado, né? Porque eu sempre fui civilista. Eu sempre fui da área civil, né? Gostei muito na faculdade e sempre advoguei na área civil. E fui evoluindo. Aí, em conversa com um amigo em São Paulo, um parceiro nosso em São Paulo, ele me alertou. Falou, doutor, estuda a área bancária, vai para a área bancária, começa a se inteirar desse assunto, porque muita gente que tirou dinheiro ou recebeu dinheiro na época do Lula, da Dilma, essa conta vai chegar, né? BNDES, Pronaf, financiamentos, crédito direto ao consumidor.
Oi, Guilherme. E como chegou, né? Aí, para você ver que uma outra palavrinha que eu julgo importante, né, que é a visão, né? Não a visão só de enxergar como eu estou te enxergando, mas a visão 3 anos para frente, 4 anos para frente. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, outubro de 2020, muitos casos estão acontecendo, muitas situações que exigem técnica, simplesmente técnica, né? Porque fazer uma defesa bem feita, lógico, eu tenho muitos amigos, parceiros que fazem. Agora, eu quero ver a técnica jurídica e a técnica negocial, né, que é aquela que você tem que ter com o banco. Porque o banco ele já chega olhando de cima, né? Ele chega olhando por cima e de cima para você. Então, se você não tiver meios adequados para combater isso, o teu cliente com certeza vai ser prejudicado. Você, pelo que você está me relatando, você foi um cara que sempre lutou pela isonomia, né? Isonomia entre banco e cliente. Você consegue enxergar isso no futuro? Ou já está enxergando? Então, Guilherme, é muito, muito interessante essa pergunta, porque ainda hoje eu estava estudando sobre o Pix, né? O Pix é essa forma nova aí que o Banco Central, com o apoio da Febraban e tudo mais, eles estão lançando agora, vai ser lançado agora em novembro, que é uma nova forma de transferência de dinheiro, de manipulação de dinheiro. Isso é uma evolução muito grande, né? Há pouco tempo, um tempo atrás, nós tivemos a questão, o lançamento da questão das fintechs, que já estão correndo já há algum tempo, né? As fintechs são as moedas virtuais, né? As moedas virtuais, não, desculpa. As formas virtuais de se manipular dinheiro. Ou seja, banco que não tem agência, banco que não tem cartão, banco que não tem nada, é só tudo virtual, certo? Então, inclusive o judiciário já reconhece isso, e eu tenho decisões já de juízes que estão determinando penhora, né, no âmbito bancário, estão determinando penhora de fintechs, né, dinheiro em fintech, entendeu? Então, é uma matéria, ela não é complexa, mas ela exige conhecimento, ela exige passo a passo, você tem que saber o que você está como que você está manipulando isso, né? Então, hoje, eu estou muito voltado para essa área tecnológica, essa área virtual, monetariamente falando, né? Financeiramente falando. Então, essa decisão me chamou muita atenção, do juiz ter determinado, o banco pediu, lógico, né? Que o juiz não faz nada de ofício, né? O juiz, ele impulsiona o processo. Ele impulsiona, ele dá um despacho, ele dá uma sentença lá no fim, ele dá uma determinação à serventia, né? Ele determina alguma coisa à serventia, né, qualquer coisa. Mas, dentro do processo. Mas, pedido, ele não pode. Pedido são as partes, né? Ou o banco ou o devedor, certo? Então, nesse caso, o advogado do banco, não foi o jurídico, foi o advogado contratado, ele, então, deve estar muito antenado nas novidades, ele, então, pediu que o juiz, então, determinasse a penhora, além do Bacenjude, né, que hoje também já sofreu alterações, né, o Bacenjude, o Renajude, né, o Bacenjude, questões financeiras, então ele vai buscar no CPF do devedor tudo que tiver no CPF do devedor, ele vai bloquear. Contratos, consórcio, tudo que tiver no CPF do devedor, ele vai bloquear. Dinheiro na conta, poupança, aplicação, né? Esse é o Bacenjude, que é uma ferramenta já até um pouco antiga e que vem sofrendo modernidades hoje, vem sofrendo alterações para melhor, né? Sempre visando satisfazer o crédito do banco, do credor. Nós estamos tratando de direito bancário, então o crédito do banco, certo? Dentro do Bacenjude, lógico, nós temos fatos que são compelidos. Por exemplo, penhorou, jogou a grosso modo, jogou a rede, penhorou conta
daquele avalista, que é aquela senhorinha que eu falei, a sogra do devedor, eu vou, lógico, arguir que é subsistência dela, então é impenhorável. Né? A lei de impenhorabilidade está aí, que é um outro desdobramento, mas que nós vamos arguir, então, impenhorabilidade por ser aposentadoria, pensão e tudo mais. Nós temos também aí, que nós podemos comentar, o 855 do CPC, né, que fala a ordem da penhora. Exatamente. Preferencialmente começa lá em cima com dinheiro, móveis, imóveis, e vai descendo. Títulos de crédito, né? Semoventes, que são um cavalo, boi, né? Semoventes, e assim vai. Helicóptero, carro, lancha, e assim vai. Adornos, né? Adorno, até eu tenho um adorno aqui atrás de mim, ó, um quadro, né? São adornos. Esse é caro, hein? Então, nós temos toda essa gradação, né? Essa gradação legal do 855 que você lembrou bem. Você é um menino estudioso e, então, por isso que enriquece essa conversa também. Eu estou conversando com um cara que estuda dia e noite, então não é brincadeira. Seguindo essa situação, nós temos o Renajude, né? Como eu te falei, que é a questão de imóvel. Então, ele busca cartórios, negociações que foram feitas, né, e tudo mais em busca de imóveis, e assim sucessivamente, né. Então, são as ferramentas aí que os credores se utilizam, né. Paralelamente a isso, existe aquela questão, né, que a execução, ela deve tramitar, ela deve, no jargão popular também, correr, né, de uma forma menos gravosa para o devedor, ou seja, o devedor não pode sofrer certos procedimentos, né, em razão dessa previsão legal. Vou dar um exemplo, né? Pode ser? Dessa previsão legal. Por exemplo, você está numa igreja, acompanhando um culto, e o oficial de justiça vai lá e grita na frente de todo mundo que você tem que ser citado, você tem que estar. O devedor, pessoa física com pessoa física, vai na porta do devedor e grita lá para todo mundo ouvir. Isso não pode, né? Isso está ferindo o artigo do Código de Processo Civil que diz que a execução deve tramitar pelo modo menos gravoso, né? Menos gravoso é menos prejudicial ao devedor, né? Por exemplo, ele deve 800 mil, tem um apartamento de 1 milhão, ele penhora esse apartamento, manda leilão, e então você pode alegar, inclusive, excesso de penhora também, né? Então, são várias situações que acontecem, que se você não estiver atento, isso passa e você, né, o advogado ou a parte que seja, ele vai ser prejudicado. Mesmo ele devendo, ele vai ser prejudicado. Porque, às vezes, o banco cria tanta situação, valores agregados àquele valor principal, que o imóvel que bastaria num leilão, vamos dizer assim, né, manda leilão, vende no leilão, são tantas taxas, tantos valores indevidos, que aquele imóvel você perdeu e não conseguiu pagar a dívida, entendeu? Ele foi a leilão e não conseguiu pagar a dívida. Com carro também acontece isso. Já tive casos que a pessoa tinha um carro caro, acho que era uma caminhonete Amarok, e essa caminhonete foi apreendida, foi a leilão e não conseguiu suprir o valor total da dívida do financiado, para você ter uma ideia, né? Então, o trabalho dentro do direito bancário, Guilherme, ele envolve todas essas situações, né? Dentro da pessoa física, dentro da pessoa jurídica, dentro da empresa rural, né? A empresa normal, a empresa rural, a indústria, né? Hoje é muito utilizado na indústria para comprar insumos, comprar matéria-prima, adquirir bens e equipamentos para fomentar, né, aquela indústria, e assim sucessivamente. Então, o pequeno, médio, grande, todos, sem exceção, pagam juros excessivos, que volta lá na usura que a gente já explicou. Vou
caminhando para o final, infelizmente que a conversa está muito boa, mas caminhando para o final, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui rapidamente para o Flávio deixar umas dicas para o consumidor, pode ser? Claro. Flávio, o consumidor tem que olhar o que quando ele vai fazer um financiamento? Qual é a primeira coisa que ele tem que olhar? Então, a primeira coisa é dar uma lida, né? A gente, a gente orienta a dar uma lida no contrato, porque muita coisa ele vai conseguir identificar lendo. Como eu falei, hoje o consumidor ele está muito atento. O dinheiro escasseou, né? O dinheiro se tornou difícil de ganhar, vamos dizer assim. Então hoje ele está mais atento, ele lê mais, ele conversa mais com as pessoas, ele está mais orientado mesmo, né? Então o que a gente orienta é sempre ele próprio ler, né? As entrelinhas, dar uma boa assimilada naquele contrato, naquelas regras, né? Segundo, procure sempre o seu advogado de confiança, sempre. Olha, Exato. eu tô querendo adquirir um bem de consumo durável, o que você acha, assim, e tal, você me orienta, posso mandar no seu zap, hoje é assim, posso mandar no seu zap uma cópia do contrato para você dar uma olhada, uma examinada, então isso é fundamental. É lógico que você não vai, né, pequenos contratos, por exemplo, crédito direto ao consumidor, né? Mas eu oriento a isso, a ficar atento às entrelinhas, né? E às regras. Procura um advogado antes de fazer o negócio, não é? Certeza, Porque com depois, certeza. Hoje nós temos a OAB de Prudente tem hoje um departamento, uma comissão, desculpa, uma comissão muito forte, né? São várias comissões, mas o direito do consumidor é muito forte. Fazem campanha, eu acho louvável, fazem campanhas no calçadão para orientar as pessoas, porque geralmente as cidades médias grandes, elas concentram, ainda tem essa cidade do interior, ainda tem essa máxima, né, de concentração no centro da cidade. Né? Então, aqui em Prudente é no calçadão, que as pessoas vão em busca de bens duráveis ou bens de consumo rápido, né? Então, ali é montada uma estrutura e é prestado de uma forma gratuita, né? Sem custo nenhum, sem ônus nenhum para o consumidor, é prestado, então, toda a orientação que ele precisa. não vivemos e não vamos viver sem a advocacia. Acho que nunca, né? A advocacia é um ofício que me alegra muito. Comecei há 2 anos só, mas eu estou muito feliz com ela. Obrigado por tudo que você tem feito por mim, tá? Até hoje. Obrigado por Imagina, Guilherme. dar Para essa mim foi uma, para mim foi uma honra. Eu também pegando essa asa sua, eu também gosto muito e eu imagino que puxei para meu pai, né? Puxei assim, tem essa pegada aí de gostar da profissão, gostar de resolver problemas, gostar de receber as pessoas no escritório e saber que vão sair dali melhores do que chegaram, né? Fazer de tudo sempre com retidão, com honestidade e certeza de um trabalho bem feito. Olha, só para deixar claro, amanhã estarei de forma online aí na tua terra, na subseção de Prudente, falando sobre a felicidade, né? Como encontrar felicidade em passos curtos. Obrigado, Ana Paula Zaco, pelo convite. Espero você lá, tá bom? Com certeza, Guilherme. Ana Paula Zago é uma pessoa que eu admiro muito, é parceira também nossa, uma pessoa sensacional. E a OAB conta com ela. E eu tô ligado nessa live também, né? E queria te agradecer pelo convite, tá? Que você continue sendo essa pessoa pujante, esse cara sensacional que você sempre foi, né? E que outros shows virão para que a gente possa curtir junto cada vez mais. Tá bom? Eu falo sempre, nada é por acaso, amizade também não.
Com certeza. Aquele dia, a forma como você foi recebido no camarim, né, pelo pessoal da banda, eu sou um cara assim, que eu gosto de fazer amizade, gosto de conversar, de passar aquilo que eu sinto, né, mas aquele dia realmente eu fiquei muito impactado, de ver o tanto que você é amado, que você é querido pelas pessoas, né, aquela questão no camarim lá do pessoal, do grupo, né, Demônios da Garoa, foi muito, muito forte para mim. Eu fiquei muito contente e espero que a nossa amizade perdure aí por muito tempo. Pode ter certeza. O Tá bom? tempo fez o ato. E o Com ato. certeza. Com certeza, Guilherme. Abraço, querido. Um abraço, viu? Um abraço em todos. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. E aí, bem?